Olá a todos, continuando nossos de Masechet Beitza, a gente está no Daf Lamed Zayin Amud Alev, chegamos na Mishnah aqui embaixo. Fala pra gente a Mishnah. Behimá ve'kelim keraglei be'alim. Nossa Mishnah fala sobre sair do Tchum. Do mesmo jeito que no Shabat eu não posso sair do Tchum da cidade, que são 2.000 amot, além dos limites da cidade, assim também no Yom Tov não é permitido sair do Tchum da cidade. E fala para a gente a Mishnah que o animal, os animais e os utensílios que pertencem a alguém são como essa própria pessoa. Até onde a pessoa pode ir, assim ele pode levar, podem ser levadas as coisas que pertencem a ele. Tem algo que chama eruv, é permitido fazer eruv. Então, por exemplo, se eu quero viajar para um lugar que está a 4.000 amot da minha cidade. 4.000 amot da minha cidade e o limite do eruv é 2.000. O que eu faço? Eu vou, Erev Shabbat, até 2.000 amot da minha cidade, certo? Eu fico ali a 2.000 amot, mais ou menos 1 quilômetro da minha cidade. Decido que aquele lugar é o lugar onde eu estou passando o Shabbat. E aí, quando começa o Shabbat, eu posso deixar comida lá, eu posso estar lá eu mesmo. Quando começar o Shabbat, os meus 1.000 amot, os meus 2.000 amot, o meu quilômetro que eu posso andar, vai ser daquele ponto para os dois lados. Vamos fazer aqui um desenho para ficar um pouco mais claro. Se, por exemplo, aqui eu tenho a minha cidade, certo? Essa daqui é a minha cidade. O trum dela, o trum que eu posso passear pela minha cidade, é mais ou menos isso. Vamos, digamos que aqui eu tenha 1.000 amot, certo? 2.000 amot. Aqui é o limite da minha cidade, aqui é o limite do meu trum. Então, no Shabat, até onde eu posso andar, eu posso sair da cidade e andar 1 quilômetro em torno da minha cidade inteira. Agora, o que acontece se eu tenho uma festa, eu tenho alguma coisa, algum lugar que eu quero para ir, ele fica mais longe que isso. Ele fica a 1.000 amot da minha cidade. Não sei muito bonitinho aqui, mas tudo bem. Eu quero chegar nesse ponto aqui, que é 4.000 amot da minha cidade. Então, andar da cidade até lá no Yom Tov, a priori, é proibido. Então, o que eu faço? Eu decido que esse é o lugar onde eu estou passando o Shabbat, onde eu estou passando o Yom Tov. Eu tenho que estar lá no começo do Yom Tov, ou pelo menos ter alguma casinha lá, ou algo do tipo. E aí, quando começar o Yom Tov, já que esse é o lugar onde eu passo o meu Shabbat, o meu Yom Tov, eu tenho 1 quilômetro para esse lado e 1 quilômetro para o outro lado. E aí, durante o Shabat, eu posso voltar para casa, porque uma cidade inteira, já que uma cidade, elas são meio fechadas, certo? Você tem um lugar que é habitado por muita gente, é uma cidade, essa cidade é considerada como se fosse 4 amot. Então, eu posso andar a cidade inteira. Mesmo que a cidade tenha, por exemplo, 15 quilômetros de largura e de comprimento, eu posso andar pela cidade inteira, porque uma cidade inteira é considerada como se fosse 4 amot, não é considerado como se estivesse andando fora dela. O din de Tchum Shabbat, ele não conta o espaço na cidade, ele conta só os arredores da cidade, nos limites da cidade. Então, se eu passei o Shabbat aqui, por exemplo, nesse ponto, eu posso andar 1.000 amot para dentro da cidade e eu posso andar 1.000 amot para fora. Então, fala para a gente, Agmará, o seguinte, deixa eu subir aqui um pouquinho para não riscar. Os animais e os kelim são como os pés dos donos. Até onde o dono pode ir, eu posso levar os animais. Mesmo que eu passe o meu animal para o meu filho ou para um pastor, ele só pode levar o animal para onde eu posso ir. Então, se, por exemplo, se o meu pastor passou o Shabat aqui e ele pode andar até esse ponto, ele pode andar 1.000 amot, 2.000 amot para cá, é mais do que eu posso andar. Então, os meus animais, eles só podem andar até onde eu mesmo posso andar, e não de acordo com eles, só de acordo com o dono. Na casa, às vezes, tem muita gente, certo? Tem vários irmãos. Os kelim, os utensílios, roupas que pertencem a um dos irmãos, areia do que era glavo. O din dessas coisas é de acordo com esse irmão específico. Desculpa. Veshem Euchadim, e o que pertence a todo mundo, certo? O que pertence a todo mundo, por exemplo, a mesa da sala, as cadeiras da sala, isso pertence a todo mundo, não a alguém específico. Areia o que makom sheolchim. Isso daqui só pode ser levado para um lugar onde todo mundo pode ir. Então, se um dos irmãos tem as roupas dele, por exemplo. Ele quer levar as roupas dele para 4.000 amot da cidade. Então, tudo bem. Ele Konesh Vital, ele decide passar o Shabbat e Yom Tov nesse ponto aqui. E ele pode movimentar tudo da cidade até lá. Mas o que pertence a todo mundo só vai poder ser levado para um lugar onde todos podem ir.
השואל כלי מחברו מערב יום טוב, כרגלי השואל. Se eu peço emprestado de alguém antes de começar Yom Tov, então mesmo que isso pertence a ele, já que isso está emprestado para mim, o din vai ser como se fosse meu. Yom Tov, agora se eu pedir emprestado no próprio Yom Tov, que já começou o Yom Tov de acordo com o dono, que era Gleia Mashila, e é de acordo com quem está emprestando. Vehen Aisha Shalom Mechavertat Tavlinu Maim Vemelach Leisatar, Eilo que era Glei Shteem. Fala Gemara. Desculpa, assim também uma mulher, por exemplo, que pegou emprestado da amiga dela no Shabat, no Yom Tov, aqui no caso. No Yom Tov ela queria fazer uma massa, queria fazer um pão, então ela pediu água, pediu sal, pediu tavlinim para colocar na massa e preparou a massa dela. Essa massa pertence às duas, parte da massa pertence à mulher que pediu emprestado e parte da massa pertence à mulher que emprestou. No Yom Tov, ela emprestou para ela sal, água, o que seja. Então, essa massa, esse pão, só vai poder ser levado para um lugar onde os dois podem ir. Rabiuda Poter Bamai, Rabiuda fala, olha, com relação à água, já que a água fica absorvida na massa e ela não é reconhecível, não dá para sentir o gosto, não dá para perceber a água na massa, então a água não considero ela. Então, vai de acordo com a dona da massa. Então, se uma mulher falou, estava preparando uma massa de pão e estava faltando para ela água, ela pediu água para a vizinha, de acordo com a Rabiuda, essa água a água da vizinha não vai limitar a movimentação da dona da massa. Então, se a dona da massa, por exemplo, fez eruv para vir da cidade até esse ponto aqui para o sul, mesmo que a água pertence à dona, mesmo que ela pegou água emprestada no Yom Tov, ela vai poder chegar até esse ponto do sul, porque a água é anulada perante a massa. Fala Gemara, Matniti, na nossa Mishnah, de lo que Rabidosa, a priori a nossa Mishnah não segue a opinião de Rabidosa, detalhe Rabidosa, Omer, Rabidosa fala o seguinte, la Braita, vamos lá, Abashaul, tem que dizer que Abashaul fala isso, Omer, aloquer behemá mechaver Omer, Yom Tov, Abishelo Masralo ela Yom Tov, arei que ragli aloquer. Ele falou o seguinte, alguém que pediu um animal do amigo. Pediu não, na verdade é um pastor, alguém que está trabalhando para o amigo, certo? Ele vai cuidar do animal no Yom Tov. Se eles combinaram Erev Yom Tov, mesmo que o animal foi entregue no próprio Yom Tov, a gente vai de acordo com o loquer, de acordo com o comprador. Alguém que está comprando um animal do amigo, certo? Eu quero comprar um animal de você, a carne do animal ou o que seja, eu quero comprar de você, e eu combino com você Erev Yom Tov, eu pego no Yom Tov, mesmo que eu peguei no próprio Yom Tov, já é considerada como se fosse minha, eu posso movimentar de acordo com o que eu posso, e não de acordo com o vendedor, porque a gente combinou de Erev Yom Tov. A mocer behemal aroe, falpichelo masralo beyom tov, arei keragle aroe. E Rabidosei, tem quem diga, Rabashul falou que com relação ao pastor é a mesma coisa. Se eu entrego o meu animal para o pastor para levar o animal para pastar, mesmo que eu dei no próprio Yom Tov, é de acordo com o pastor. Na nossa Mishnah foi dito que segue entregue no Yom Tov, é de acordo com o dono. Aqui, Abbas Shaul, ou Rabidosa, falou que se eu entrego para o pastor, mesmo que eu entregue no próprio Yom Tov para o pastor o animal, vai de acordo com a possibilidade de movimentação do próprio pastor, e não de acordo com o dono. Ou seja, a gente vê que vai de acordo com quem está com ele na mão, e não de acordo com o dono original. Então, a priori, a nossa Mishnah não segue essa opinião. Fala Gmará, filho tem Rabidosa, fala Gmará, não, pode ser que a nossa Mishnah é Rabidosa. Velocache não é contraditório, por quê? A nossa Mishnah está tratando o seguinte, na nossa Mishnah está tratando que tem dois pastores possíveis. Eu posso entregar para o cara pastar, mas eu tenho algumas opções de pastores que podem cuidar do animal. Então, na nossa Mishnah foi dito que vai de acordo com o dono. Por quê? Porque no Yom Tov eu vou decidir para que pastor eu vou dar, mas a priori eu não tinha planejado para quem eu vou dar. Então, o animal é como se fosse meu, e no Yom Tov que eu passei para um deles cuidar, ainda é considerado como se fosse meu e só pode movimentar para onde era permitido para mim. Mas numa cidade onde só tem um pastor, e não tem dúvida de que amanhã, quando eu entregar o animal para alguém pastar, para alguém cuidar dele, vai ser esse pastor, então é como se já adiante estivesse com ele, é como se retroativamente já estivesse com ele, porque ele é o único pastor da cidade, essa é a diferença. A nossa Mishnah que falou que é de acordo com o dono, está tratando que tem duas opções. Eu posso entregar para duas pessoas diferentes, então não é certeza que eu vou dar para um deles. Já que não é certeza que eu vou dar para um deles, fica na minha conta, é considerado como se fosse meu. Mas se tem um pastor possível, é só uma pessoa que tem para entregar, então com certeza retroativamente é como se eu já tivesse entregado para ele antes do Yom Tov, e aí ele pode entregar de acordo com, pode andar com o animal de acordo com a possibilidade dele. Dekanami, agora fala que dá para dá para concluir isso da linguagem da Mishnah também. Dekanami livno oleroe shmamina. Na Mishnah foi dito que eu dei o animal ou para o meu filho ou para o pastor, quer dizer, eu tenho algumas opções. Já que eu tenho algumas opções, então realmente é considerado como se fosse meu. Não é certeza para quem eu ia dar o animal, para quem eu ia colocar o animal para pastar.
Então, vai de acordo com o dono. Mas na Braita, Rabi Dossa, o Abashau falaram sobre um caso em que só tem um pastor na cidade, que com certeza vou dar para ele, e aí é considerado como se eu já tivesse dado para ele Erev Yom Tov, por isso ele pode levar para onde ele quiser. Amarava que Rabi Dossa, fala que Alachá é como Rabi Dossa, ou seja, na hora que eu entreguei o animal para alguém, é de acordo com o pastor. Pergunta Gmará, o minha Rabi Yochanan, será que Rabi Yochanan realmente falou que ela é como Rabi Dossa, que vai de acordo com o pastor? Vê a Rabi Yochanan que está Mishnah. Aí a gente tem em nome de Rabi Yochanan uma regra geral que diz que a Alachá é que está Mishnah. A Alachá é como uma Mishnah que foi dita Stam, genérica. Sem discussão. Vetnan, está ensinando a Mishnah, a nossa Mishnah. A Behemá ve'akelim keraglei abealim, que o animal e os utensílios são de acordo com o dono. Ou seja, a gente vê que o animal vai de acordo com o dono e não de acordo com o Rabi Dossa falou que o animal vai de acordo com o pastor. Então, por um lado, se for o nome de Rabi Yochanan, que ela é como Rabi Dossa, que pode movimentar o animal de acordo com o pastor. Por outro lado, a gente vê que Rabi Yochanan falou que ela é como está a Mishnah, e a nossa Mishnah fala que é de acordo com o dono. Como pode ser? E a Gemara responde o que a gente falou antes. Velavo que na fala, olha, a resposta é simples. A Mishnah que falou que é de acordo com o dono é quando tem vários pastores possíveis. Aí é de acordo com o dono. Rabi Dossa, que Rabi Yochanan falou que ela é como ele, é quando só tem um pastor. Então Rabi Yochanan pode ter falado das duas coisas. Pode ter falado que ela é como a nossa Mishnah e ela é como Rabi Dossa, não é contraditório. Tá no Rabanan, fala Braita. Duas pessoas pegaram emprestado uma roupa, certo? Tinha um cara que tinha uma roupa, duas pessoas foram para ele e falaram: olha, eu preciso da roupa, você me empresta? E ele falou que ele está disposto a emprestar para os dois, cada um ia usar numa situação diferente. Um pediu a roupa para usar para estudar de manhã, ele queria ir para o Beit HaMidrash, ele precisava de uma roupa, e o outro queria ir para uma festa à noite. Ou seja, os dois no Yom Tov iam usar a mesma roupa. Agora, o que aconteceu? Um fez eruv para sair da cidade para o Tzafon, certo? Um fez eruv aqui para poder andar 2.000 amot da cidade até o Eruv e mais 2.000 até o Tzafon, e o outro fez para o Darom, certo? O outro queria viajar para o Darom. Então, os dois que estão dividindo a roupa, um fez eruv para ir para o Tzafon e um fez eruv para ir para o Darom. O que acontece nessa situação? Fala o seguinte, olha, eles que fizeram, cada um fez um eruv para um lado diferente, ele tem que considerar o eruv do outro também, porque essa roupa agora no Yom Tov pertence aos dois, então cada um só vai poder levar até onde o outro pode ir. Então, por exemplo, se esse daqui que fez o eruv para o Darom fez um eruv de 1.000 amot, certo? 500 metros, metade do caminho. Então, ele tem, o eruv dele é 500 amot aqui. Vamos imaginar que o eruv está aqui. Vamos fazer um risquinho. Certo? Um deles fez o eruv de 500 amot, de 1.000 amot, certo? 500 metros para cá. Então, o cara que fez o eruv dele nesse ponto aqui, aonde ele pode andar? O cara que fez o eruv dele nesse ponto aqui, ele tem aqui 1.000 amot até a cidade, atravessa a cidade inteira, e ele tem, para o outro lado, mais 1.000 amot. Ou seja, para esse lado da cidade, ele também pode andar 1.000 amot. É o que ele vai poder andar. A pessoa pode andar 2.000 amot no Shabat, no Yom Tov, então ele tem 1.000 amot do ponto dele até a cidade não conta, ele tem mais 1.000. Então o cara que fez Eruv para o Tzafon só vai poder levar roupa até esse ponto aqui, que é onde o cara do Darom pode andar. E o contrário também, o cara que quer levar roupa para o sul, ele só vai poder levar roupa até onde o cara que fez Eruv para o norte vai poder andar, porque pertence aos dois. Vim Mitzeo, e agora, o que acontece se o trum deles se junta no mesmo lugar, se encosta um no outro? Ou seja, digamos assim, um deles fez eruv aqui nesse ponto, certo? Nesse ponto aqui em cima. Um fez eruv nesse ponto aqui em cima, que são 2.000 amot da cidade. E o outro fez eruv nesse ponto aqui, que também são 2.000 amot da cidade. O cara que fez eruv para o norte não pode chegar no sul. E o cara que fez eruv para o sul não pode chegar no norte. Então, o que acontece se o eruv deles se encontra justamente em um ponto, no ponto central? Vem Metzuetatrum, não vai poder mexer a roupa do lugar. A roupa vai ficar exatamente naquele lugar que combina com os dois.
certo? Porque ele pertence realmente aos dois, pertence aos dois. Um pode ir desse ponto 2.000 amot para lá, o outro pode ir desse ponto 2.000 amot para lá, já que um não pode entrar no do outro, porque o tchum dele está limitado por isso, então não vai poder mexer a roupa do lugar, se ela está exatamente no ponto meio. Vamos fazer um outro desenho para ficar um pouco mais claro. Rapidinho aqui. Um deles, vamos por aqui dois retângulos, vai ficar claro. Imaginem que os retângulos têm o mesmo tamanho, certo? Um deles fez o eruv nesse ponto aqui, no meio desse retângulo. O outro fez eruv no meio desse retângulo. Esse cara do norte, ele pode andar 2.000 amot para o norte e 2.000 amot para o sul. Esse daqui pode andar 2.000 amot para o norte, 2.000 amot para o sul. Ou seja, os dois conseguem chegar até esse ponto onde se juntam o eruv, mas um não pode passar para o eruv do outro. Então, nesse caso, a roupa vai ficar aqui no meio e não vai poder movimentar ela no Yom Tov. Itmar, foi dito. Shnaim shelakhu chavit behemá beshutafut. Duas pessoas que compraram um barril ou um animal beshutafut em sociedade. Rav amar chavit muteret behemá asura. Rav fala que a chavit ela está permitida, ou seja, cada um pode pegar metade do líquido que está lá e levar para o lado dele, e o animal é proibido. O animal eu não posso movimentar, eu não posso levar ele do trum de um para o outro. Mesmo que façam um shritá e eu tenho aqui os pedaços de carne, a carne não pode ser dividida em dois. Então, o líquido do Havit, o líquido do barril, cada um pode pegar a sua metade e levar para casa, mas o animal, mesmo que faça um shritá e divida um pedacinho de carne, não posso levar pedaços de carne. O Shmuel Amar, Havit na Mesurá. E Shmuel fala que não, o líquido do barril também não pode ser movimentado, já que ele pertence aos dois, cada copo que eu tirar de lá pertence ou a mim ou a você. Então, se pertence a mim, eu posso levar para o meu lado, mas se pertence a você, eu não posso levar. Então, se tinha aqui no meio, por exemplo, o barril e o animal estavam aqui no meio, Shmuel fala, nenhum dos dois pode levar o barril ou o animal para o lado dele. Porque pode ser que isso que eu peguei pertencia, na verdade, ao outro. E aí eu não posso. Eu estou levando do outro para o meu lado. E Irá falou que não. O líquido sim e o animal não. Pergunta agora, Mai que é Savarav, o que Rav sover? Como Rav divide entre o líquido do barril, o vinho, por exemplo, do barril, e o animal? E Kassavar e Esprera, se Rav fala que na hora que a gente divide o líquido do barril, a gente divide o vinho meio a meio, retroativamente eu considero que o que eu peguei é meu, e o que você pegou é seu, e aí, consequentemente, cada um pode levar o dele para o lado dele, porque é retroativo, isso se chama yeshbrera. Na hora que eu divido o vinho em dois, eu considero como se esse vinho que eu peguei agora é como se desde o começo do Yom Tov fosse meu, e eu posso levar para o meu lado, e o outro pode levar o dele para o lado dele, ou seja, retroativamente é como se no começo do Yom Tov cada um já tivesse a parte dele. A filo behematishtrei, o animal seria permitido também. Na hora que eu fiz shritar no animal, cortei as carnes, as duas coxas que pertencem a esse cara leva para casa dele, o peito que pertence ao outro leva para casa dele, porque tem brerá. Eu considero retroativamente como se no começo do Yom Tov o que eu dividi agora já pertencia a cada um, e aí cada um tem direito a levar pro tchum dele. Vem Kassavar embrerá. Agora, se Rav souber que não, o animal eu não posso dividir, não posso dar a carne para cada um e cada um leva para o tchum dele. Por quê? Porque embrerá, a gente não olha para isso retroativamente. Então, já que eu dividi no próprio Yom Tov, é como se tudo pertencesse a todo mundo. Então, só posso levar onde todos podem ir. A filo Havit na measurá. Então, o vinho do barril tem que ser a mesma coisa. Como o Rav separa entre o vinho do barril e o animal. Rav sover que tem brera, Rav sover que retroativamente eu divido. Então, se eu tenho um barril de vinho que pertence a duas pessoas, quando eles dividirem isso no Yom Tov, eu considero como se o que eu peguei pertencia a mim no começo do Yom Tov, posso levar para o meu lado, e o cara que pegou a outra metade é como se no começo do Yom Tov pertencesse a ele, retroativamente eu divido. E aí ele pode levar para o lado dele. Porque no animal, o Rav falou que não, no animal é diferente, porque no animal o sangue vai passando de uma parte da carne para outra, e uma parte mantém a outra viva, certo? O animal inteiro ele está todo conectado, não dá para cortar o animal no meio. Diferente do vinho, que é inanimado, o animal ele tem vida, e a vida passa de um lado para o outro. Então, já que ela passa de um lado para o outro, não tem como falar que retroativamente essa era a minha metade e essa era a sua metade. Porque as duas metades, elas são essencialmente conectadas. Então, depois da shritá, dá para dividir, mas antes da shritá, não tem como dividir. Amre le Rav Kahana Rav Assi le Rav, leisur mukse lo chasheshu, leisur tchumim chasheshu. Rav Kahana e Rav Assi falam para Rav, mas espera aí, se eu fizer shritá nesse animal,
e eles quiserem comer aqui, por exemplo, sim? Imagina que tem dois sócios que tem um animal que pertence a eles, e eles ainda não dividiram o animal, fizeram shritá. Na hora que eles fazem shritá e eu começo a dividir o animal, a parte que foi dada para outro cara não era minha, certo? A parte que eu dei para ele, retroativamente, era dele e não minha. Mesmo que a parte que era dele, eu não tinha parte nisso, não era meu, eu não considero isso mukse. A priori, mesmo que a parte que está sendo entregue para outro cara e que na minha cabeça não era minha, porque eu recebi a outra metade, na minha cabeça aquilo era mukse. Na minha cabeça aquilo não tinha como mexer, isso não era meu, vai ser do cara, uma coisa que pertence a outra pessoa, a priori é mukse. Então, para mim, a metade dele é mukse. Para ele, a minha metade é mukse. Mesmo assim, a gente não proíbe o animal inteiro como se o mukse passasse de um lado para o outro. Ou seja, falaram na Kahane Ravasei, com relação ao mukse, a gente não considerou o animal como se ele tivesse essa inversão, essa transfusão de sangue de um lado para o outro. Então, por que em Tchumim sim? Chat e Krav. E aí Rav ele ficou em silêncio, ele não respondeu, certo? Então aqui realmente tem uma discussão entre Rav e Shmuel com relação a Breirá, a gente vai continuar na continuação da Gemara, a Gemara vai tentar chegar na Halachá, se tem Breirá ou não, se não tem Breirá, ou seja, se eu olho para a divisão retroativamente ou se eu olho para a divisão daqui para frente, já deixamos em breve continuamos. Shkoyach.